Você sabia que os búfalos são muito mais fortes do que parecem? Os búfalos conseguem atravessar áreas alagadas e lamaçais com facilidade graças aos seus cascos largos e resistentes. E tem mais: apesar da aparência calma, eles podem correr a velocidades de até 50 km por hora quando se sentem ameaçados. Alguns búfalos também conseguem nadar muito bem. Outra curiosidade impressionante é que o leite de búfala é mais gorduroso e nutritivo do que o leite de vaca. É dele que nasce a famosa mussarela de búfala. No Brasil, os búfalos se adaptaram tão bem que existem grandes criações principalmente na região norte, especialmente na ilha de Marajó, onde eles até ajudam no transporte em áreas alagadas. E o mais curioso, os búfalos adoram lama. Ela funciona como um protetor natural, ajudando a refrescar o corpo e afastar insetos. Você sabia que a cacatua é considerada uma das aves mais inteligentes do mundo? Além de conseguir imitar sons e palavras, algumas cacatuas conseguem até resolver pequenos desafios para conseguir comida. E tem mais: aquela crista na cabeça funciona como uma forma de comunicação. Quando ela está animada, curiosa ou assustada, as penas se levantam rapidamente. As cacatuas também criam laços muito fortes com seus parceiros. Muitas vivem ao lado do mesmo companheiro por praticamente toda a vida. Outra curiosidade impressionante é a longevidade. Dependendo da espécie, uma cacatua pode viver mais de 60 anos. E apesar da aparência fofa, elas possuem um bico extremamente poderoso, capaz de quebrar sementes duríssimas em segundos. Pequena no tamanho, mas gigante em inteligência e personalidade. Você sabia que o urubu é um dos animais mais importantes da natureza? Mesmo com a fama ruim, ele funciona como um verdadeiro limpador do ambiente. Os urubus conseguem comer carne em decomposição sem ficar doentes, porque o ácido do estômago deles é extremamente forte e destrói muitas bactérias perigosas. Algumas espécies conseguem enxergar animais mortos a quilômetros de distância enquanto voam bem alto no céu. E tem mais: os urubus ajudam a evitar a propagação de doenças, já que removem restos de animais antes que eles contaminem o ambiente. Apesar da aparência assustadora, eles raramente atacam animais vivos e preferem aproveitar o que já encontraram morto. Sem os urubus, o acúmulo de carcaças na natureza seria muito maior. Você sabia que alguns cactos conseguem sobreviver por mais de 2 anos sem chuva? Eles armazenam água dentro do próprio caule, funcionando como verdadeiros reservatórios vivos do deserto. E tem mais: os espinhos dos cactos não servem só para proteção. Eles também ajudam a diminuir a perda de água e até fazem sombra para a planta sobreviver ao calor extremo. Alguns cactos florescem apenas uma vez por ano, e por poucas horas. A famosa flor da noite pode abrir depois do pôr do sol e murchar antes do amanhecer. E apesar da fama de plantas do deserto, nem todos os cactos vivem em lugares secos. Existem espécies que crescem em florestas tropicais. O maior cacto do mundo pode ultrapassar 20 metros de altura e viver por mais de 150 anos. Você sabia que as cores que vemos, na verdade, não existem do jeito que imaginamos? As cores são apenas a forma como o nosso cérebro interpreta a luz refletida pelos objetos. Por exemplo, uma maçã parece vermelha porque ela absorve quase todas as cores da luz, e reflete apenas o vermelho. E tem mais: os humanos conseguem distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes. Mas alguns animais enxergam o mundo de forma totalmente diferente. As abelhas conseguem ver luz ultravioleta, algo invisível para nós. Já os cães enxergam menos cores que os humanos, parecido com um daltonismo vermelho e verde. Outra curiosidade incrível: no escuro total, o cérebro praticamente desliga a percepção das cores. Por isso tudo parece cinza durante a noite. E existe uma cor considerada impossível de enxergar naturalmente: o magenta. Ela não possui um comprimento de onda próprio. O cérebro simplesmente cria essa cor ao misturar vermelho e azul. As cores estão em tudo ao nosso redor, mas boa parte delas existe mais na nossa mente do que no mundo real. Você sabia que o furão dorme até 18 horas por dia? Mas quando acorda, ele vira uma verdadeira máquina de energia.
Os furões adoram explorar túneis, se esconder em lugares apertados e até roubar objetos brilhantes pela casa. Outra curiosidade incrível: eles fazem uma dança engraçada quando ficam felizes. Esse movimento é chamado de dança da guerra do furão, com pulos rápidos e movimentos malucos. E apesar da aparência fofinha, os furões são parentes próximos das lontras e dos texugos. Além disso, eles conseguem passar por espaços muito pequenos por causa do corpo comprido e flexível. Mas atenção, furões são extremamente curiosos e inteligentes, então precisam de brinquedos e bastante interação para não ficarem entediados. Pequenos, brincalhões e cheios de energia, os furões parecem mini exploradores da natureza. A pegada dos astronautas deixadas na Lua podem durar milhões de anos, porque lá não existe vento nem chuva para apagá-las. A Lua também controla as marés dos oceanos através da gravidade. Sem ela, os mares seriam muito diferentes. Mesmo parecendo brilhante, a Lua não produz luz própria. Ela apenas reflete a luz do Sol. E olha essa curiosidade: um dia na Lua dura cerca de 29 dias terrestres. Isso significa que o amanhecer e o anoitecer lá são extremamente lentos. A temperatura na Lua também é extrema. Durante o dia pode passar dos 120 graus Celsius, mas à noite cair para menos de -170 graus Celsius. Curta e siga para mais curiosidades incríveis. Você sabia que uma onda pode atravessar um oceano inteiro, sem praticamente perder energia? Isso acontece porque o que se move não é a água em si, mas a energia que passa de partícula em partícula, como um efeito dominó invisível. Em alto mar, as ondas podem estar separadas por centenas de metros e quase não são percebidas por barcos. Mas quando chegam perto da costa, tudo muda. O fundo do mar faz a onda frear, crescer e finalmente quebrar com força. E aqui vai algo impressionante: existe um tipo chamado onda rebelde, capaz de surgir do nada e ser até o dobro do tamanho das ondas ao redor. E tem mais: algumas ondas são causadas por terremotos submarinos, os famosos tsunamis, que podem viajar a mais de 800 km por hora. As ondas que você vê na praia são só o final de uma jornada gigantesca pelo oceano. Curtiu? Então segue para mais curiosidades surpreendentes. Você sabia que as gaivotas são muito mais inteligentes do que parecem? Essas aves conseguem usar ferramentas e até soltar conchas no chão para quebrá-las. E tem mais: as gaivotas podem beber água salgada. Elas possuem glândulas especiais que filtram o sal do corpo. Incrível, né? Outra curiosidade é que elas são super oportunistas. Comem praticamente tudo: peixes, insetos e até restos de comida humana. E não se engane pelo jeito calmo. Gaivotas podem ser bem estratégicas e até roubar comida de outras aves. Ah, e elas também são ótimas viajantes. Algumas espécies percorrem milhares de quilômetros durante migrações. Curtiu essa curiosidade? Então já segue para mais vídeos rápidos assim. Você sabia que existem mais de 1.500 vulcões ativos no mundo? E o mais surpreendente: a maioria deles está debaixo do oceano. Quando um vulcão entra em erupção, ele libera lava que pode chegar a mais de 1000 graus Celsius. Mas nem toda erupção é explosiva. Algumas são lentas e formam rios de lava impressionantes. O maior vulcão do planeta não está em terra, mas no fundo do mar. Ele se chama Mauna Loa e fica no Havaí. E olha essa: o Brasil não tem vulcões ativos, mas já teve no passado, há milhões de anos. Curtiu essa curiosidade? Então já segue para mais vídeos incríveis. Você sabia que o girassol é uma das plantas mais fascinantes da natureza? Essas flores incríveis têm a capacidade de acompanhar o movimento do Sol durante o dia. Esse fenômeno é chamado de heliotropismo. Mas tem mais: quando o girassol amadurece, ele para de se mover e geralmente fica voltado para o leste, aproveitando melhor a luz da manhã. Outra curiosidade surpreendente é que o miolo do girassol não é uma única flor, são centenas de pequenas flores juntas. E não para por aí. As sementes de girassol são super nutritivas, ricas em vitaminas e muito consumidas no mundo todo. Além de lindas, essas plantas também ajudam o meio ambiente, podendo até absorver substâncias tóxicas do solo. Incrível, né? O girassol é muito mais do que só uma flor bonita.
curta e siga para mais curiosidades. Você sabia que as hienas não estão rindo de verdade? O riso delas é, na verdade, uma forma de comunicação que pode indicar medo, excitação ou até submissão. E diferente do que muita gente pensa, as hienas são ótimas caçadoras e conseguem capturar a maior parte do próprio alimento. Com mandíbulas extremamente fortes, elas são capazes de esmagar ossos com facilidade. E aqui vai uma curiosidade incrível: nas hienas, quem manda são as fêmeas, que são maiores e dominam o grupo. Então, da próxima vez que ouvir uma hiena rindo, talvez ela esteja tentando te dizer algo. Você sabia que os cachorros têm um olfato muito mais poderoso que o nosso? Eles conseguem sentir cheiros até 100.000 vezes melhor que os humanos. E tem mais: o focinho de cada cachorro é único, tipo a nossa impressão digital. Outro fato curioso: quando o cachorro gira antes de deitar, isso vem dos ancestrais selvagens, que faziam isso para preparar o lugar. E sabe aquele olhar irresistível? Não é por acaso. Os cachorros evoluíram para levantar a sobrancelha e conquistar ainda mais os humanos. E aqui vai uma surpresa: eles conseguem entender até 250 palavras e gestos. Curtiu? Então já segue para mais curiosidades. Você sabia que os elefantes são os maiores animais terrestres do mundo? Eles têm uma memória impressionante. Não é à toa que existe a expressão memória de elefante. A tromba deles é super poderosa e versátil, serve para respirar, pegar objetos, beber água e até se comunicar. E olha isso: elefantes conseguem ouvir sons através das patas, sentindo vibrações no chão. Além disso, eles são extremamente inteligentes e vivem em grupos liderados por uma fêmea mais velha, chamada matriarca. E tem mais: eles demonstram emoções como alegria, tristeza e até saudade. Os elefantes são simplesmente incríveis, né?